Excelente notícia! Fechou o contrato Emerson Royal no Flamengo. Demitido, anunciou a demissão nessas últimas horas. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão. Quero te pedir só duas coisas para você fazer a sua inscrição aqui no canal, clicando no botão embaixo que tem escrito inscrever-se. Estamos chegando perto aí de 800 seguidores por aqui. Então, dessa força, falta apenas 20 seguidores para chegar a 800 e conto com a tua ajuda. Peço também para você deixar o like, porque o like é muito importante. Eu estou chegando com as notícias do Flamengo depois daquela vitória magnífica contra o Red Bull Bragantino. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa vitória, mas antes, deixa eu passar as últimas notícias do Flamengo. Ontem, o Saul foi apresentado lá no Ninho do Urubu e ele ficou deslumbrado com a estrutura do Flamengo. Olha o que ele falou para a Flá TV, ó. Estou impressionado com o CT, assim como todo o clube. É possível perceber em todos os detalhes que é um clube gigante, muito grande. Vemos nos detalhes, tem uma ótima academia com as melhores ferramentas de trabalho. Com isso, é possível extrair o melhor rendimento. É muito diferente do teu Atlético de Madrid. O Atlético é um clube mais simples em relação a esse tipo de estrutura. É verdade que agora está crescendo. No Sevilha é parecido. Apesar de tudo, é parecido. Tem ótimas instalações com quartos e tudo mais. São novas, como os daqui, mas não pode se comparar muito. Se tivesse que comparar os CTs, eu compararia com o CT do Chelsea. Está aí o Saul Níguez, ele rasgando elogios pelo CT do Flamengo. E ele também explicou o motivo de ter escolhido o Flamengo, galera. Abre aspas. Eu tive uma proposta da Turquia. Aqui ficou muito próxima porque financeiramente era muito forte. Mas havia muitas outras propostas da Europa, inclusive na Espanha e outros lugares. Mas no final, quando te chama para um clube como o Flamengo, você tem que ir. Não se pode negar. Creio que é uma decisão tomada em conjunto com a minha família. Será muito importante que eles consigam se adaptar à cidade. Tudo que falaram do Rio é maravilhoso. Quero comprovar e mostrar logo todo o meu futebol. Creio que com esta equipe isso será possível. Tá aí o Saul Níguez falando sobre morar no Rio de Janeiro, questão da adaptação, e o jogador, ele é o novo camisa 8 do Flamengo, rapaziada. Ele herdou a camisa 8 do Gerson e agora vai vestir a 8 do Mengão, lembrando que ele não está apto ainda para estrear, acredito que deve estrear daqui a 2 semanas, na Copa do Brasil, ou na Libertadores, ou no próprio Campeonato Brasileiro, mas é questão de tempo, tá certo, rapaziada? Bora falar sobre demissão no Flamengo, porque vocês lembram que aquele médico, né, o chefe do departamento médico do Flamengo, o Dr. Runco, ele expôs aí o De La Cruz ao ridículo, na minha opinião, falou um monte de besteira do De La Cruz e ele acabou sendo demitido do Flamengo. E ele causou muitas lambanças no Flamengo. Mudou a metodologia do clube, bagunçou internamente, demitiu mais de 40 funcionários do clube, da parte ali do departamento médico, só fez lambança. Isso aí foi um erro grosseiro da gestão do BAP. Ele já foi demitido e agora a gente espera aí qual profissional vai assumir esse chefe de departamento do Flamengo, tá certo, galera? Bora falar sobre Emerson Royal, porque nessa última quarta-feira o assunto que tomou as redes sociais foi essa contratação do Emerson Royal no Flamengo. Tudo começou depois da publicação do Fabrício Romano. Ele disse que o Flamengo estava dando um chapéu no Besiktas da Turquia e estava muito próximo de anunciar a contratação do Emerson Royal. E a notícia de agora de manhã, dessa quinta-feira de manhã, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, o Emerson Royal já foi até fechado com o Flamengo já até anunciou. O Fabrício Romano postou a seguinte notícia: ó, o Flamengo deve fechar hoje a compra de Emerson Royal e a venda de Wesley. O clube carioca vai pagar 9 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais, ao Milan por Royal e venderá o Wesley para Roma por 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais, mais um valor em bônus por meta. Ou seja, primeiramente, estava estudando aí fazer o empréstimo do Emerson Royal, né? Chega lá no Milan, o Milan emprestar o Emerson Royal para o Flamengo por uma temporada, e depois de uma temporada a gente vai ver o que ia acontecer. Mas não,
O Flamengo vai pagar cerca de 58 milhões de reais, quase 59 milhões de reais, pelo lateral direito Emerson Royal. E eu vi muita gente aí criticando a contratação do Emerson Royal, falando que é uma contratação ruim, que o Flamengo está jogando dinheiro fora. Só que assim, galera, ele passou pelo Tottenham, foi para a seleção brasileira, estava no Milan não foi tão bem, mas jogou vários jogos. Alguma qualidade esse rapaz deve ter, né? Não sei, porque ele passou pelo Tottenham, passou pelo Milan, foi para a seleção brasileira, então alguma qualidade ele deve ter dentro do seu futebol, e acredito que vai repor a saída do Wesley à altura. E já falando do Wesley, cara, a partida que o Wesley fez ontem contra o Red Bull Bragantino não estava sendo boa, né? A gente viu visivelmente que ele estava errando toques fáceis, cruzamentos. Ele não acertou um cruzamento no jogo, né? E o cara teve a oportunidade de fazer o gol da vitória e acabou fazendo o gol da vitória. Acho que essa negociação com a Roma, vai ou não vai, acho que deve ter mexido com a cabeça dele, acho que não. Com certeza mexeu com a cabeça dele e ele fez um gol da vitória do Flamengo, deve ter sido aí o último gol dele antes de ir para Roma, o último jogo também, o jogo de despedida. E foi uma reviravolta danada dentro do Flamengo, né, galera? Todo mundo lembra que quando ele começou errando tudo, era muito ruim o Wesley, muito ruim mesmo. Eu mesmo já cheguei a falar que ele não tinha condição de vestir a camisa do Flamengo, mas a volta por cima que ele deu no Flamengo foi uma coisa assim impressionante. De um dos piores jogadores que o Flamengo, que era do Flamengo, da base, ele virou um dos melhores, caras. E vai ser vendido aí para Roma, merece mesmo, porque é um baita do lateral e todo o sucesso do mundo aí pro Wesley. Ele tem muitas coisas a evoluir, mas ele é muito novo. Lá na Itália, ele vai evoluir com certeza com o técnico, que é o Gasparini, técnico muito experiente, que gosta dele. O Gasparini tinha pedido ele na Atalanta, quase que o negócio foi fechado, não deu certo e o Gasparini foi para Roma. A primeira coisa que o Gasparini fez quando chegou na Roma foi pedir a contratação do Wesley, então ele tem muito a evoluir. Falando em questão de lateral, galera, ontem o Vinha jogou muito, né? Tá louco, ontem o Vinha jogou demais um avião. E muita gente se perguntou por que ele não estava de titular, por que ele não foi titular, né? O lateral direito Varela estava na esquerda. E o Felipe Luiz falou na coletiva o seguinte, ó: eu queria colocar ele de titular hoje. Era meu pensamento começar com ele hoje. Mas conversando com a Rascaeta antes de começar o jogo, eu disse: se eu começar com o Vinha, eu teria que tirar com 60 minutos. Tá aí a explicação do Felipe Luiz. Ele falou que se botasse o Vinha desde o começo, teria que substituir ele antes do jogo acabar, ali na altura dos 15, 20 minutos da segunda etapa, mas acredito que no próximo jogo contra o Atlético Mineiro ele deve ser titular, tá certo, galera? Tabela do Brasileirão, Palmeiras não. O Cruzeiro empatou com o Corinthians, tem 34 pontos. O Flamengo venceu o Bragantino de virada, tem 33. O próximo jogo do Flamengo é domingo, 8h30 da noite, contra o Atlético Mineiro, tá certo, galera? Jogo lá no estádio do Maracanã. Tô ficando por aqui, um forte abraço para você, até a próxima, tamo junto, não esquece de deixar o like, fecha a inscrição aqui no canal, eu volto logo, tamo junto.